Bom dia, queridos. Deus abençoe. Graça e paz. Manhã do dia 23 de janeiro de 2025. Hoje também é o dia de nós lermos Provérbios 23. Amém? Vamos orar, falar com o Papai do Céu. Senhor dos Santos, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado por mais um dia de vida, pela sua proteção, pela sua direção. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia que renova-se a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Pai, seja repreendido, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de amargura, de contenda, ó Deus, de luxúria, de prostituição. Sejam repreendidos, ó Pai, em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja em nós, nos capacitando, nos alicerçando e nos protegendo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, os coloco como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com tua presença e torna os nossos dias abençoados, alegres e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, Provérbios 23. Esse capítulo 23, ele fala sobre a sabedoria que ensina também sobre a cobiça e a impureza, né? Então é bastante interessante nós estudarmos Provérbios 23 por conta disso. Do versículo 1 ao 3 diz o seguinte, abre aspas, quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta, não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Esses 3 versículos falam sobre uma faca na garganta. Nos ensina que uma pessoa sábia sabe como se portar na casa mais humilde e também no palácio mais majestoso. Ninguém se senta para comer com o governador sem que esse evento tenha sido agendado. Portanto, aquele que é chamado à mesa deve ter uma postura adequada. Comer com excesso é vergonhoso, é uma prova nítida de falta de domínio próprio. Ou seja, tem gula, quer acabar com a mesa, quer comer com os olhos. Então, Provérbios 23 também trata desse assunto. O livro de Provérbios, os seus 31 capítulos, né, nos dá sabedoria para tudo aquilo que nós venhamos fazer, ouvir e falar. Versículo 4 e 5 diz assim, abre aspas, não te fadigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Aqui esse versículo fala do trabalho em excesso, né? Então esses 2 versículos, 4 e 5, fazem uma advertência contra o trabalho exagerado. Quem trabalha somente para enriquecer, vive para conquistar coisas que voam como águias. A riqueza não é fonte de segurança. Ela pode sumir em um piscar de olhos também. Colocar nossa confiança no dinheiro é ser tolo. Nós temos que ter a nossa confiança em Deus. Tem pessoas que esquecem a família, esquece tudo à sua volta, só quer trabalhar para enriquecer. E esquece tudo que está à sua volta, esquece até de viver. Nós temos que ter essa vigilância também. Do versículo 6 ao 8, diz assim, abre aspas, não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comestes, e perderás as tuas suaves palavras.
Aqui fala de quê? Fala de inveja, né? Cuidado com os invejosos. Versículo 6 ao 8. A inveja é um sentimento reprovável, é um gravíssimo defeito de caráter, mais do que desejar o que é do outro. Ou seja, ter inveja é sentir tristeza pelo sentimento do outro. O problema do invejoso é o seguinte: não é querer ter a mesma coisa que o outro tem, é querer tirar o que o outro tem para ele. Esse é o invejoso. É um espírito maligno, espírito de inveja. É querer tirar o que o outro tem para ele, tomar. Ah, fulano não tem, eu não tenho, eu quero aquilo ali. Isso é o invejoso. E no versículo 9 fala assim, abre aspas: não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Esse versículo 9 fala da incapacidade de ouvir conselhos. Tem pessoas que pedem conselho e já tem um conceito formado. Tem algumas pessoas que me ligam: pastor, eu queria um conselho, mas eu conheço a pessoa, eu sei que ele já tem um conceito formado do que ele quer. Aquele conselho é só para desencargo de consciência. Pedir conselho por desencargo de consciência. Por quê? Porque o insensato é incapaz de escutar a voz da sabedoria. Mesmo que algumas vezes ouça alguma palavra de vida, ele acolherá seguir o caminho que está nos conceitos dele, no entendimento dele. Simples assim. No versículo 10 até o 12, diz, abre aspas: não removas os limites antigos, nem entres no campo dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica ao teu coração a instrução e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Aqui, quando nós lemos esse versículo 10 ao 12, nós lembramos, o 8º mandamento da lei de Deus aborda a questão da propriedade privada. Roubar é uma quebra dessa lei. Nenhum indivíduo ou mesmo Estado tem o direito de remover marcos e invadir propriedades alheias. O que uma pessoa semear, isso também ela vai ceifar. Ela vai plantar e ela vai colher. E a colheita é o fruto daquilo que ela plantou. Ao invés de agir com violência contra o próximo, o ser humano deve aplicar o seu coração ao ensino e os seus ouvidos ao conhecimento, a aprender. Simples assim, né? Versículo 13 e 14 diz, abre aspas: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Isso aqui fala de educação doméstica. E essa é uma sabedoria antiga sobre a educação, esses versículos 13 e 14. É uma sabedoria antiga sobre a educação. A disciplina é um ato responsável de amor. Uma criança sem regras, sem freios e limites, se tornará um adulto problemático, um indivíduo desregrado, indisciplinado e não quis aprender ou que não aprendeu a ter domínio próprio. Por quê? Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que não teve disciplina na infância. Amém? Versículos 15 e 16 diz: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas, coisas boas. Aí esse versículo 15 e 16 fala que os filhos são a alegria dos pais. Então os pais orgulhosos são um grande incentivo para o estudo. Na época em que o provérbio foi escrito, os rins, que é citado aqui, eram considerados o centro das emoções, assim como o coração era o centro da razão e da vontade.
juntos, rins e coração, dão a reação completa na vida daquele que está satisfeito, alegre. E no versículo 17 e 18, diz assim: o teu coração não inveja os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, e não será malograda a tua esperança. Aqui nos ensina que, versículo 17 e 18 do capítulo 23, nos ensina que os pecadores podem parecer felizes, mas o seu caminho é de morte. Os pecadores podem rir agora, mas sem dúvida sofrerão por suas escolhas no futuro. Não invejes a atitude do pecador. Glorifique a Deus por ter sido libertado pela vontade divina e pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? E nos versículos 19 até o 21 nos diz, abre aspas, ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Aqui nos ensina, versículos 19 ao 21, que o sábio é alguém que se revela tanto pelo que evita, como pelo que realiza. Ou seja, o sábio se revela tanto por aquilo que ele deixa de fazer, como por aquilo que ele faz. A sabedoria nos faz ouvir os bons conselhos e também nos afastar de más companhias. A sabedoria é quem coloca nossos pés no caminho reto. Por isso, o sábio é quem foge do caminho das más companhias. Aparta-se da aparência do mal, como a Bíblia nos ensina. E nos versículos 22 ao 25, diz o seguinte: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Aqui nos mostra, esses versículos 22 ao 25, nos mostra que a obediência começa com a disposição de ouvir os conselhos e as orientações dos seus pais. Os filhos não devem desprezar os seus pais quando eles envelhecerem e desampará-los em suas necessidades. Um filho sábio honra seus pais, tanto quanto são jovens e quando são já idosos. Hoje nós vivemos épocas em que os filhos colocam os pais no asilo e fazem procurações para ficarem recebendo seus rendimentos de aposentadoria. Infelizmente é uma realidade que de vez em quando aparecem problemas na televisão dos pais abandonados pelos filhos, porque esses filhos querem os bens, patrimônios e a renda dos seus pais e deixam eles em asilos, à míngua, né? Então vamos combater isso aí. E nos versículos 26 ao 28 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Pois ela, como um salteador, se põe à espreita, e multiplica entre os homens os iníquos. Esses versículos não fazem parte de um texto evangelístico, mas sim de um apelo para a atenção redobrada. Por quê? Porque nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, e viver de acordo com a realidade bíblica, a realidade de Deus. Porque quem ama a Deus e seus mandamentos, aprende a guardar o seu caminho, apartar-se da aparência do mal, roda dos escarnecedores, conversas malignas. Por quê? Porque tudo isso faz cair numa cova profunda do pecado.
para cometer imoralidades diversas. Bom, envolvimento com drogas, com prostituição. Então guarde o caminho. Esteja no caminho. E quem é o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus diz isso aí, mostra para nós. Amém? E dos versículos 29 ao 35, que são os 6 últimos versículos, fala assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se escoa suavemente. No fim, pisará como a cobra e como um basílico morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Esse trecho aqui que nós lemos, versículos 29 ao 35 de Provérbios 23, está trazendo mais informações referentes a bebidas alcoólicas, para o homem apartar-se dela, porque a bebida alcoólica é caminho para outros vícios, é caminho para a perdição. O texto traz uma descrição brilhante das aflições do beberrão, tanto da ressaca quanto da incapacidade de raciocínio, sabe? Da incapacidade de se manter em pé, de se equilibrar. Então, o autor aqui, Salomão, ele foi muito feliz e usado por Deus a escrever sobre esse vício, o vício da bebida alcoólica. Temos que ter cuidado, sim. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor derrame bênção sobre a sua vida. E o melhor lugar para nós buscarmos sabedoria é na palavra de Deus. Ou buscar pessoas que tenham condições de nos dar conselhos sábios. Agora, quando você for pedir conselho, esteja com o coração aberto e a mente para ouvir, reter, sabe? E mudar a rota, mudar o caminho que você estava. Amém? Então, que Deus o abençoe, derrame bênção sobre sua vida e tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.